Dando glória e aleluia, porque papai está nesse lugar. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui, ocupando a tribuna santa desse lugar, sabendo que não sou digna, mas o meu Deus, Ele é fiel. Ei, quando Ele promete, Ele cumpre. Ainda que você pense que já passou os anos, já passou o tempo, Ei, a promessa é dEle. E enquanto você diz, eu quero dizer uma coisa, o ser humano até passa. Nós vamos um dia, meu irmão, voltar para o barro se Jesus não voltar, mas as promessas dEle não morrem. O meu pai foi um pastor tremendamente usado na presença do Senhor. Pastor Moisés Feitosa, um homem que viajou o 4 cantos da terra. Homem que falava para o paralítico levantar, ele levantava. Homem que falava para o cego enxergar, ele enxergava no poder que há no nome de Jesus. E por muitos anos ele viu Deus prometer aos filhos dele, mas o Senhor o levou. E ele nunca viu, porque quando o Senhor levou, a gente ainda estava sendo preparado. Ei, o meu pai dorme no Senhor, espera a volta do Senhor, mas a promessa que Deus fez ao meu pai, Ele está cumprindo hoje. Ei, caminhar com Cristo é um depósito, é como uma conta. Você deposita hoje lá na frente, você vai colher, seus filhos vão colher. Afinal de contas, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele te abençoa até a tua 5ª geração. Olha o tema de assim, quem te abençoa é o Senhor. E como aquele profeta falou quando o rei chamou e falou, vai lá e amaldiçoa aquele povo. Ele foi lá, fez um altar, fez um holocausto. E ele levantou a mão para o céu querendo amaldiçoar o povo de Deus. E então veio a voz de Deus e falou assim, poderia eu amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Volta lá e diz que eu o abençoei. E ele voltou lá para o rei e falou assim, rei, não tem jeito não. Deus falou que já está abençoado, acabou. Essa é a última palavra na tua vida do Senhor. Se Deus falou que você vai vencer e está acabado. Agora, pastor, o que eu preciso fazer? Ficar na brecha. Ficar na posição. Glória a Deus, aleluia. Jó. Eita, irmão, assim você não fica dormindo esse violino aí. Aleluia, né? Assim o povo vai dormir com esse violino aí. Cadê o tecladista? Vem cá, eu vou te usar. Fica no teclado aqui, irmão. Vem trabalhar com o filho do pastor de Deus, né? Quem já pensou no sangue glória? Jó, primeiro, 20 diz assim. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Se levantou em terra e adorou. Quando Ezequiel foi levado ao vale dos ossos secos, ele viveu um momento figurativo, porque aqueles ossos representavam o povo de Israel, a nação de Israel, como ela estava naquele momento. Deus falou para Ezequiel, você estava nesse vale, foi algo figurativo. Deus levou ele em espírito e colocou lá, e ele viu, mas na verdade era um símbolo do povo de Israel. E eu, procurando a palavra do Senhor, não teve um outro homem na Bíblia mais do que Jó, que tenha realmente vivido num vale. Mas Jó, em todas as coisas, ele foi mais vitorioso. E no capítulo 1 de Jó, você vai ver que Jó, ele era um homem muito rico. Ele era um homem com muitos bens. Ele tinha gados, ovelha, camelo, boi, jumento. Porque naquela época se era avaliado a riqueza de um homem pelos bens que ele possuía. Jó, ele entrava de cabeça erguida na cidade. Ele sentava à porta da cidade e julgava o povo, porque ele era um homem íntegro. Ele era um homem que o povo acreditava na palavra dele. Coisa que hoje em dia está difícil de se encontrar em alguns lugares. Mas nós não podemos generalizar. Toda regra tem sua exceção. Existem sim homens sinceros no dia de hoje. Existem sim aqueles 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal. E eu me recuso a dizer que eu não faço parte desses 7.000. Onde estão aqueles que fazem parte dos 7.000 que ainda não se dobraram? Você é noiva lavada e comprada pelo sangue. Só que quando Jó, a integridade dele incomodava Satanás. Eita, andar com Deus incomoda. Falar com Deus incomoda. Se vestir como Ele incomoda. Agir como Ele em nossa vida incomoda Satanás. Sabe
nesses dias. E a palavra do Senhor diz que existe uma nuvem de testemunha nos observando. E eu quero te dar uma notícia, se você não sabia, essa nuvem de testemunha não é seres humanos, são demônios. Existe uma nuvem de demônios que 24 horas te persegue para poder te derrubar, para te parar e usar aqueles que dá brecha. E usar aqueles que não vigiam. Pastor, e quem são eles? Todos aqueles que não vigiam. Até eu, se não vigiar, é uma linha muito fina que divide você servir a Deus e você dá brecha para Satanás. Ô pastora, peraí, pastor, como assim? Eu pensava que crente, eu pensava que o crente não podia ser usado pelo rei. Você lembra de Pedro? Falei ontem. Que a história do que Judas, que andou todo o ministério lado a lado com Cristo lá em Mateus, você vai ver que ele tomava conta da bolsa. Isso significa que ele era o tesoureiro de Jesus, porque o ministério era sustentado. E naquela época, você lembra? Quando chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, não estou reclamando que ele está pagando imposto, não. Ele falou assim: vai lá, Pedro, vai lá, joga a rede, pega o peixinho, pesca, e dentro do primeiro peixinho que você pegar tem uma moeda. Vai lá, paga o imposto por mim e por você. Ei, crente, pagar a bill é de Deus. Jesus deixou esse exemplo. Ele vivia aqui na terra de Deus, mas ele vivia aqui na terra e pagava as contas dele. E Jesus, ele é o nosso exemplo. E devemos ter uma integridade também, que nessa terra é muito fácil falar: eu sou crente, mas qual o rastro que eu tenho deixado nessa terra? Meu Deus. Qual o rastro que eu tenho deixado por onde eu passo? Ei, Jesus está voltando. Ele vem buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E quando a palavra do Senhor diz que foi os homens diante de Deus, foram lá e Satanás veio junto com os filhos dos homens. Ei, muita gente, há uma polêmica muito grande dizendo aqui, alguns dizem que será que Satanás foi até o céu? Eu não creio nisso. Ei, nós estamos aqui e nós não estamos na presença de Deus. Ei, você e eu estamos aqui em New Orleans, estamos aqui no estádio Luciana, e quem disse que a gente não está agora na presença de Deus? Quando sentem ele aqui, levante a tua mão e diga glória a Deus. Ele está aqui. E Satanás, seja lá onde ele estava na presença. Deus falou assim: você viu lá, ó? E Deus falou para ele: ei, você viu meu servo Jó? Irmãos, você já pensou? Feche seus olhos comigo. Que coisa linda. Como é gostoso quando falam bem da gente, não é? Mas você já pensou o próprio Deus? Ei, o próprio Deus deu um testemunho de Jó. Qual o testemunho que o teu Deus tem dado da tua vida? O que ele tem falado sobre mim, sobre você? Como nós somos conhecidos diante do nosso Deus? Será que eu sou aquela crente que só pega a minha Bíblia quando vem no domingo na casa do Senhor? Será que eu sou conhecido diante lá do céu, lá diante de Deus, aquele crente que só dobra o joelho quando precisa? Ei, mas olha aqui uma boa notícia para você. Eu quero dizer uma coisa: aqui nessa terra, Obama não te conhece, a presidenta do país de onde você nasceu não te conhece. Ei, quem sabe os teus pais
época, irmão, mulher não se contava. Naquela época, quando se fazia festa, eram os homens e as mulheres eram encorajados. Mas a palavra do Senhor nos diz, em capítulo 1 de Jó, que estavam os filhos e as filhas reunidos na casa do irmão mais velho. Isso me mostra que Jó ensinou eles, no temor da palavra, a serem unidos, a viverem juntos. Por causa dessa passagem, quando eu criei meus 3 filhos, eu sempre inculquei na mente deles: o melhor amigo de vocês é Jesus, mas se papai e mamãe forem embora um dia para o céu, ajude a sua irmã, suporte a tua irmã, você ajuda o teu irmão. Porque isso é papel de pai, é papel de mãe. Quantos pais que trazem intriga para no meio dos filhos, causando inveja entre um e outro, porque eu vou dar para ele, mas você não vou dar. Eita. Não faça isso. Faça com que o seu lar seja um lugar de bênção. Faça com que o seu lar seja um lugar de paz. Faça com que o seu lar seja um lugar onde o teu filho, o teu esposo tenha prazer de voltar todos os dias. Verdade, meu Deus. Quantos lares que ninguém mais tem prazer de voltar? Quantos lares por causa da gritaria? A palavra do Senhor diz assim, ó: deixar de lado toda gritaria, toda briga, assim, e abraçar a paz. E quantos de nós estamos vivendo em situações tão difíceis? E a palavra do Senhor diz que ele estava sentado, e veio o primeiro empregado e falou assim: Jó, eu estava lá no pasto apacentando o gado. De repente veio os jebuseus e levou todo o seu gado, e só sobrou eu para te dar notícia. A palavra diz que ainda estavam contando para ele, e ele continuou sentado e falou assim: Jó, eu não sei o que houve, eu estava no campo e estava lá tomando conta das ovelhas, foi um vento e arrebateu todas as ovelhas, os empregados, foi todo mundo levado, e só sobrou eu para contar a história. A palavra diz que ainda nem tinha terminado, veio outro contador de uma notícia: Jó, eu estava lá no campo, e veio os heteus e levou todos os seus camelos, seus bois, e só sobrou eu. Ei, essa passagem me chamou muita atenção. Contadores de derrota. Satanás sempre vai deixar sobrar um para vir trazer a má notícia. Satanás sempre vai deixar sobrar um para vir dizer que você não vai prosperar. Satanás sempre vai deixar um e vai trazer para dizer para você: o que adianta você servir esse Deus se você está perdendo tudo? Mas a palavra não será linda, porque a palavra diz que Jó continuava sentado, até que veio e disse: Jó, eu estava na festa na casa dos seus filhos. Jó, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como eu me livrei, eu não sei como eu estou aqui, mas bateu um vento oriental, a casa dele caiu e os 10 filhos morreram. A palavra do Senhor diz no verso 20 que Jó se levantou. Irmão, você já parou para pensar? Quem tem um quer perder. Imagina uma mãe e um pai perder 10 filhos de uma só vez. Meu Deus do céu. E quando a palavra do Senhor disse que Jó se levantou, aí vem o título da mensagem que o Senhor colocou em meu coração: quando o inesperado bate a tua porta. Quando o inesperado chega na tua casa, quando você tem tudo no lugar e parece que nada saiu do teu controle, de repente começa a se perder os negócios, começa a acabar os mantimentos, e quando você vê, começa a perda de parentes, aí chega a angústia, chega a tristeza, você não esperava, porque você é crente, você é fiel. Pastor, essa palavra é para crente, porque Jó era crente, Jó era servo. Quem disse para você que Jó estava em pecado? Se você ler todo o livro de Jó, você vai ver que não foi encontrado nenhum problema nele. E eu fiquei meio assim com Deus. Falei: Senhor, a tua mesma palavra diz que nós só colhemos o que nós plantamos. Jó não plantou. Ei, olha para mim.
E o Espírito Santo me deu uma revelação dentro dessa palavra de Jó. Existem pessoas que não plantaram, estão passando situações, sabe por quê? Porque eles são carregadores da glória de Deus. Eles vão ser exemplos do futuro. Você está passando por essa luta, quem sabe você está dizendo: Senhor, não fiz nada, eu sempre fui fiel, eu sempre estava na tua casa, eu sempre andei em retidão, porque eu estou passando por esse vento. Ei, alegre o teu coração, tu és um carregador da glória de Deus. Verão e testemunharão que você venceu essa tribulação e esse inesperado. É para o seu Deus Santo, para bem forte do Senhor. E ele me ensinou aqui alguns passos. Eu quero dividir com você. E não tem nada escrito aqui, porque eu tinha preparado outra palavra totalmente diferente. Eita, papá! Eu fiquei a tarde toda me queimando, me atestando, escrevendo. Porque ao sentar ali, o Senhor começou a falar no meu coração: pega a palavra que eu te dei. Essa! Porque tem pessoas aqui precisando saber como agir quando o inesperado bate a porta. E o primeiro exemplo que Jó me dá, querida, é que no meio da tribulação dele, ele não ficou prostrado. Ele se levantou. Eita, papá! Eita, papá! Ah, pastora, como dói se levantar quando as calúnias estão doendo? Como dói se levantar quando as portas fecharam? Como dói se levantar quando tem alguém querido que nós amamos que está sofrendo? Mas ei, esse homem que foi um carregador da glória de Deus, você sabe, até os dias de hoje a história dele ficou registrada na palavra sagrada. Meu pai era um homem muito conhecido no meio evangélico. E ele conta, eu não era nascido ainda, ele tomou conta de várias congregações. E existia uma congregação lá no Morro da Covanca. A irmã de São Gonçalo está aqui hoje não, né? A irmã de São Gonçalo, achei irmãos, uma irmã da minha cidade, pode? Não é pequena. O Morro da Covanca era um morro, irmão, era muito alto. Eu cheguei a frequentar essa congregação pequena, mas quando aconteceu o fato, eu ainda não era nascido. Meu pai conta que parede e parede da igreja tinha um barraco da irmã Maria. E aquele barraco, irmão, só que tinha uma observação: a irmã Maria era cega. Ela era cega e ela amava estar ali ao lado dele, porque começava o culto, a irmã Maria tateando a parede, saía da porta dela tateando, entrava na casa de Deus. Terminava o culto, queria ajudar a irmã Maria. Não. Papai do céu já me colocou aqui já com propósito, eu sei por casa. Sabe aquelas velhas que ela faz tudo sozinha, cega e não precisava de ajuda. Certo dia, ninguém sabia que a irmã Maria tinha família. Começou a chover. E lá em São Gonçalo, quando chove, a coisa é feia. É feia, alaga tudo, como a maioria lá no Brasil, né? Alaga tudo, mas um vento que o barraco da irmã Maria chega, trincava. Querendo cair. E estava tendo culto, a irmã Maria não conseguiu ir para a casa do Senhor. Meu pai conta que de repente, naquela época, não sei se você lembra do Opala, que era o carro dos magnatas. Parou o Opalão, irmão, do ano, na porta da igreja, a igreja simples lá no Morro da Covanca. Desceu um homem com relógio de ouro, e todo emplumado de gravata, e falou: cadê o pastor? Meu pai tremeu, passou ele. Era o filho da irmã Maria. O espírita, escute o testemunho, que não valorizava, que não cuidava, que não ajudava a mãe, mas quando soube que o barraco estava balançando, ele falou: opa, agora que eu vou acabar com esses crentes. Ele era dono de terreiro espírita. E ele se apresentou como pai do santo para o meu pai e disse assim: pastor, eu tentei, eu parei já, falei com aquela velha teimosa. Eu tenho tudo para dar ela. A minha casa é uma mansão. Eu tenho um quarto para ela. Eu tenho uma cama para ela. Mas ela diz que daqui ela não sai. Porque ela disse que aqui ela está do lado da casa de Deus. Eu dei uma risadinha na cara. E tem uma coisa, pastor: se ela morrer nesse barraco, o senhor vai pagar. Meu pai disse: misericórdia, não, meu filho, é filho. Meu pai olhou para o Jó da carne, foi lá: irmã Maria, pelo amor de Deus, vamos sair, irmã Maria, teu filho, ele tem uma casa para você. Ela começou a gemer: pastor,
encheu do Espírito Santo. Falou assim: ó, rapaz, não quer sair não. Pastor, se ela morrer, o senhor vai pagar. Ele disse que murchou. Voltou lá atrás e falou assim: irmã Maria, tu tem que sair. Esse barraco vai cair. Não sai, não sai. Mamãe disse que ela era bem pequenininha. Passou a mão nela, que ele era novo, jogou nas costas. Você vai sair daqui, sua teimosa. Quando ele botou o pé no quintal, o barraco caiu. Ele se encheu e falou assim: tá vendo, sua velha teimosa? Pensando que ia ganhar dela. Ela se encheu do Espírito e começou a falar. Ele falou assim: pastor Moisés Feitosa, o barraco só caiu porque eu não estava lá dentro. Ela acreditava no Deus. Ei, como está a tua confiança no Senhor? Ei, como está a tua confiança no Deus dos deuses? Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jó, ele se levantou. Eita, papai. Ele se levantou e Deus te convida nessa noite, mulher. Homem que entrou aqui, se levante. Deus quer mudar a tua história. Meu Deus. Segundo passo, Jó ele se levantou. E a primeira coisa que ele fez foi rasgou o seu manto. Naquela época era normal. Se você for ler o livro ali de Salmos, alguns reis, quando tinha alguma notícia que se abonava a estrutura deles, a palavra diz que eles se rasgavam, se despindo deles mesmo. E Jó nos deixou esse exemplo. O que ele fez quando chegou o inesperado na sua porta? Ele se levantou, não ficou prostrado, ele rasgou o manto. Ele rasgou a sua roupa, e nós tiramos como lição disso, que no meio da luta você não sabe nada. No meio da provação eu não posso nada, porque a luta que você e eu guerreamos não é contra a carne. E Satanás, quando ele vem para matar, você pensa, se Deus desse um segundo para Satanás, não sobraria um ser vivente, pastor, nessa terra. Mas a palavra do Senhor que me diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. O que você está esperando para rasgar suas vestes? O que você está esperando para dizer: Senhor, não posso. Senhor, até aqui deu. Até aqui eu fiz, eu tentei. Tu viu que eu tentei. Mas eu preciso tirar o meu eu. Eu preciso deixar Deus agir na minha vida. Pastora, está difícil no trabalho. Aquele homem, aquela mulher está me perseguindo. Rasga tudo uma hoje. Deixa Deus agir por você. Deus, ele não age onde o homem está mexendo. Porque se Deus agir onde eu e você estamos pondo a mão, a glória não vai ser dele. Se Deus agir onde eu botei minha mão, eu vou dizer: foi eu que fiz. Mas quando nós estamos dentro do quarto, cabisbaixo, chorando, reconhecendo que eu não posso, aí ele viu os anjos ao meu favor e carrega por mim, carrega por você, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Terceiro passo, Jó rapou a sua cabeça, me dizendo assim que todo o conhecimento que ele tinha, porque ele era um homem muito inteligente, ele sentava bem na porta da cidade, ele julgava, ele ajudava o povo. Irmãos, abrir um parênteses aqui para a esposa de Jó. Muitos criticam ela, muitos falam mal dela, muitos dizem: já viu, mas ela assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas você já parou para pensar que a mesma prova que Jó estava passando, ela também estava passando? Ela não podia comprar mais a bolsa de Marco Polo, acabou o dinheiro. Ela não podia comprar mais os saltos da época, acabou o dinheiro. Uma mulher que tinha 10 filhos, não foi os filhos só de Jó que morreu, os 10 filhos dela também tinham morrido. Nosso Deus. Ei, Jesus, aleluia. Jó perdeu toda a riqueza, mas ela também tinha perdido. Isso me mostra que no meio da luta nem todos nós temos a mesma estrutura. Isso me ensina que eu não posso julgar o meu irmão de acordo com o que eu consigo suportar. Glória a Deus. Quem sou eu para julgar a vida do meu irmão porque ele está chorando mais do que eu?
Aleluia. Porque, irmãos, eu choro demais. Glória a Deus. Eu gosto. Eu gosto de me entregar diante do Senhor. Mas tem aquele que tem aquele que não chora. Tem aquele que pula, como disse o pastor, ele toca sofá. Eu toco na pandeiro. Cada um se expressa de uma maneira diante do Senhor. E essa mulher, ela não estava mais suportando. Ainda dentro do parênteses, lá no final você vai ver, olha que coisa linda pra você entender. Deus deu tudo em dobro para Jó, não foi? Inclusive mais 10 filhos, não foi? Mas a palavra diz que foi a mesma mulher. A mesma mulher. Porque a palavra não diz que Deus deu outra mulher para ele. A mulher que criticou ele estava no final da vitória com ela. Ei, essa mulher que Deus te deu, ele suporta com essa mulher. Segura esse varão que é teu, meu irmão. É que no meio da luta ele não está suportando, ela não está suportando. Ei, mas vocês vão vencer junto. Vocês vão triunfar. A vitória vai chegar no teu lado. Fecha a parede. Ele rapou a cabeça simbolizando. Que lindo. Eu vi que teve gente que se torceu. Aí já fala, Jesus. Que lindo, Pai. Jesus está falando desde o início desse culto. Glória a Deus. Deus está lindo nessa casa. Oh, Deus do poder. Mulheres valentes, Deus está honrando o trabalho de você. Demando juiz, decomenédia. Deus está honrando e tem vidas aqui hoje que vai sair daqui transformada, porque Deus está honrando o esforço das vossas mãos. É claro que todo congresso tem aquela que diz assim: vou lá ver o que vai dar. Mas ela vê o que está dando. Que Jesus está fazendo. Porque quem transforma é ele, quem muda é ele, quem dá a vida é ele. E ele está nessa casa porque ele foi o primeiro convidado. Ele foi convidado e ele já chegou. E quando Jó, mesmo com toda a sabedoria, rapou a sua cabeça dizendo, me ensinando para mim e para você, que quando eu estou no meio do vale eu não posso saber de nada. Eu tenho que entender que quem sabe é ele, quem faz é ele. E olha que coisa interessante, uma coisa atônita. Ele fez algo, primeiro ele se levantou, rasgou as vestes, rapou a cabeça. E logo após a palavra diz que se lançou em terra. Vai ter um momento que você tem que se colocar de pé. Mas tem momento no vale que você vai necessitar se jogar diante daquele que era e sempre será. Segura aí, pastor. Verdade, meu Deus. A pastora não é Deus. 2 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda, não é qualquer uma, toda. Ele está aqui. Lançando sobre ele toda a minha ansiedade, a tua ansiedade, porque ele não é o pastor, não é a pastora Marcelene, não é Obama, não é Dilma, e muito menos. Ele tem cuidado de você. Tem uma moça aqui lá na internet, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, moça, tem cuidado da tua casa e da tua família. Deus te trouxe aqui nessa noite, rapaz, para mudar a tua história. Mas para isso nós precisamos lançar. Ei, já lançou-se em terra. Isso me ensina que no meio da luta eu não posso guerrear sozinho, eu tenho que guerrear no joelho. O meu pastor, que é meu esposo, eu tenho a honra de ser casada com meu esposo, com meu pastor. Honro ele em todo momento dentro de casa. Quando tem alguma ovelha, ele nunca pediu, eu chamo ele de pastor, porque eu tenho a honra de dizer que eu tenho um pastor na minha casa. Fora e dentro, ele é a mesma coisa. Glória a Deus. Mas já aconteceu de várias madrugadas. Eu acordava, metia a mão assim, cadê meu bem? Cadê meu bem? Cadê meu bem? No início eu não entendi, mas ela já entende, nem procuro mais. Ligava para ele, amor, onde você está? Embaixo da cadeira. Como assim? Como assim? Até que eu entendi
que no meio das provas o meu pastor, ele sai da minha casa aqui a uns 8 a 10 minutos da minha igreja. Ele vai lá para a nossa igreja. E lá na cadeira onde tem no altar, ele se enfia debaixo da cadeira do altar, onde ele senta. E lá ele bota a cara no pó e se lança diante da presença do Senhor. Aleluia! E eu tenho aprendido com ele que tem guerras. Existem guerras que eu vou vencer de cara no pó, meu pastor. Existem guerras sem a posição de joelho. Fica num rapaz, rapidinho. Vem cá, meu amado. Vem cá você, vem cá. Rápido. Corre, obreiro. Eita, papai! De joelho, irmão. Quando nós estamos orando assim de joelho, olha para os lados, meu filho. Ele está conseguindo ver ainda alguma coisa? Claro que está. Ó, ele está em pé. Meu amado, coloque só o seu rostinho. Eu não vejo quem está me atacando. E quem disse que eu preciso ver o tamanho do meu inimigo? Se eu ver ele, eu vou correr. Se eu ver ele, eu vou me amedrontar. Se eu ver ele, eu vou dizer, eu vou bater minha perna e vou dizer, eu não consigo. Então hoje Deus está te dando estratégia de guerra, crente. Coloque a tua cara no pó, porque a palavra diz, coloque a tua boca no pó e talvez as esperanças. E para terminar, Jó me ensina. Ele se lançou e adorou. Você não está entendendo. Ele tinha perdido toda a riqueza. Ele tinha perdido, Nayara, os 10 filhos. Antes de eu nascer, eu tive um irmão. E esse meu irmão, ele teve vida por 9 meses. E o nome dele era Adonias. E ele nasceu com hidrocefalia. Para quem não sabe, hidrocefalia é água na cabeça. Isso, eu estou com 41 anos hoje, meu irmão. Eu devia, se ele tivesse vivo, ele estaria com 42. Porque logo depois minha mãe engravidou de mim. 42 para 43 anos atrás, não tinha muitos recursos. Ele colocaria uma válvula que de ano em ano teria que abrir a cabeça. Hoje parece ter 10, 20 anos para com a mesma válvula. Mas naquela época, todo ano ele teria que abrir a cabeça dele para trocar a válvula. Mas quando Deus tem um plano na vida de um crente, que seja 9 meses nessa terra, escute, Deus queria ensinar algo aos meus pais. E essa criança, ela foi internada de novo para trocar a válvula e ela pegou uma pneumonia. E essa pneumonia durou 28 dias para descobrirem que era uma pneumonia. E o Adonias veio a dormir no Senhor. Meu pai, como eu já disse, um homem de Deus, era um domingo, o dia do enterro do meu irmão. Meu pai e minha mãe contam que meu pai, ele sempre foi muito ágil na obra do Senhor. Já estou terminando, preste atenção. E ele conta que no enterro do meu irmão, todos foram à igreja, deu meio-dia, todo mundo começou a ir embora, enterraram Adonias. Meu pai foi o último, minha mãe foi embora, não aguentou ficar muito tempo. Meu pai foi o último a sair, sentado em cima da cova dele. Passou meio-dia, passou uma hora, meu pai chorando, lamentando a dor da perda de um filho, que na época era um caçula, não existia eu ainda. Deu 2 da tarde, ele se lembrou que às 2:30, na Praça do Zé Garoto, teria o ar livre. Quem lembra do ar livre no Brasil? Participei muito. Passear todo domingo, terminava o culto, a banda saía, soldados somos de Jesus. E lá atrás os jovens, ninguém tinha vergonha de ser crente. Ninguém tinha vergonha de caminhar na rua com a Bíblia 2x2. É aquela mesmo. A rapadurona. Ninguém tinha vergonha de declarar para o mundo
azul, colorida. Mas naquela época só tinha preta. Só tinha preta. E tinha um simbolismo espiritual para isso. E o símbolo era que a palavra de Deus fechada simbolizava o mundo na escuridão e no pecado. Mas quando se abria a palavra, era a luz para esse mundo que estava pecado. Mas acabou esse exemplo. No meio da Bíblia, não sei se a tua ainda tem, porque até isso eles estão economizando. Existia 4 folhas em branco entre o Velho e o Novo Testamento, simbolizando os 400 anos que Deus ficou em silêncio sobre a terra. Que aí vem os livros apócrifos, os livros que os católicos homens resolveram escrever por conta própria, porque Deus não falava. Deus se calou. E quem sabe você está vivendo um momento que Deus está calado na tua vida. Não faça como os homens e escreva a tua história sozinho. Se Deus está calado, permaneça em silêncio. Não abra tua boca para o teu inimigo não escutar. A palavra do Senhor diz: se você tiver algum problema, entra no teu quarto, tranca a tua porta e lá fale com teu pai em segredo. Eita Deus! E meu pai disse que deu 2h30. Ele lembrou que tinha um ar livre. Ele falou que bateu-se na terra. Falou assim: pois é, meu filho, você não está mais aqui. Aqui só está a sua caixa. Aqui só está o seu corpo, que vai voltar para o pó. Papai te encontra na glória. Estou indo porque eu tenho uma obra a fazer. O povo me espera. E Deus, Ele vai me usar. Ele disse que levantou, foi lá e fez o ar livre, o mais lindo da vida dele. Mas escuta que eu vou falar uma coisa. Passou-se os anos, eu nasci, cresci, casei com a mais linda terra. Tive filhos, isso é outra longa história que o homem disse que eu não podia ter. Era considerado estéril, Deus me deu 3 filhos. Outra história, outro dia eu conto. Aleluia. Que estava aqui na América. E de repente, eu recebo um telefonema de alguém que diz assim: irmã Marcelene, era meu irmão. E quando ele me chamava de pastora Marcelene, era porque a coisa era séria. Pastora Marcelene, oi. Pastor Moisés Feitosa está em coma. Eu como? Ele está em coma. Vem embora. Aí começou a guerra dentro de mim. Nossa. Uma guerra, sabe por quê? Porque eu tinha 3 filhos aqui e um esposo no ministério. Falei com minha mãe falou: não venha, porque ele não está mais aqui. O que está lá é só o corpo dele. Está entubado. Seu pai não está mais aqui. Falava com os irmãos: vem porque ele está morrendo. Sua filha ingrata. Falava com minha mãe: não vem porque ele não está aqui. Tu tem uma família que fica aqui. Depois de 42 dias, estava eu dentro da casa do Senhor. Preste atenção no que Deus quer falar contigo. Há poder na tua oração. Você tem que entender que quando o crente sincero abre a boca, Deus, Ele cumpre a oração do justo. Eu estava orando para Deus não levar o meu pai, um irmão que não sabia de nada, pastor. Porque eu tenho esse bom costume de quando eu estou na prova mesmo, eu não conto para ninguém, eu conto para Ele. Ei, como o apóstolo Paulo: Senhor, eu sou miserável, dentro do quarto, no cego, eu não tenho, eu não posso. Parece que de repente ele ouviu uns passos andando, ele se levantou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você chora? Não é no Facebook, não. Amém. Você chora dentro do mundo das lamentações, não chore diante dos pés do Senhor. Estava no culto, veio um profeta de Deus. Botou a mão no meu ombro e falou assim: mulher, aquele não está mais aqui. Quero eu levá-lo, mas as tuas orações não têm me permitido. Abra o teu coração hoje, porque aquele não está mais na terra. E aquele eu não sabia de nada. Eu caí de chão no chão, comecei a chorar porque o seu filho é caçula. Com 17 anos, vestida de noiva, sentada no colo dele, veio tudo na minha mente. Chorava de um lado e chorava do outro. Eu falava: casa não, filhão, porque ela casa assim, papai. Aquela união, aquele amor, mas ele já tinha anos que eu não via. E eu tinha que liberar para o Senhor levar. Acredite você, não. Eu creio comigo. Chamei o pastor da minha igreja na época e falei: pastor Neiber, aconteceu isso, meu pai está em coma. O pastor falou: pastor,
Pastora Marcele, pastor Moisés passou para o Senhor. Eu vou chegar onde eu quero contar para a gente acabar essa parte. Era uma quinta-feira, foi para o culto. Ninguém sabia que meu pai tinha falecido, pastor. A pastora descobriu que meu pai tinha falecido. Eu já estava há 2 anos na igreja. Nunca tinha me dado a oportunidade para ministrar a palavra. Infelizmente existem pessoas dentro da igreja, fora dela, que quando sabem que você está ferido, crente tem água e fideira. É verdade. Ela encheu a boca. Eu estava lá no meu banquete, eu nunca tinha ministrado na igreja, 2 anos. Hoje, culto de campanha, vamos ouvir a poderosa palavra com a missionária Marcele Barros. Oh, aleluia. Deus me trouxe a memória o testemunho do meu irmão que meu pai contava. Quando ele bateu lá naquele grupo e disse assim: meu filho, agora eu tenho que fazer a obra de Deus. Existem exemplos que você vai dar hoje para o teu filho, que amanhã ele vai se lembrar. Você será conhecido aí como transportador da glória de Deus nessa terra. Irmãos, eu levo um texto bem meu peito. Peguei a Bíblia, nunca preguei tanto como naquela noite. Preguei 10 almas aceitaram Jesus. Quando eu estou descendo no púlpito, a pastora pega o microfone e não dava bom para ela. Ei, irmãos, foi muito bom, mas a missionária perdeu o pai hoje. Aí veio toda aquela do novo cair de cara no chão. Os obreiros veio, o povo passou, meu Deus, como assim? Como você pregou? Sabe por quê? Porque em meio ao inesperado eu precisava me levantar. Em meio ao inesperado eu precisava tirar minha veste. Ele fica de pé, igreja. Em meio ao inesperado eu precisava tirar o meu conhecimento. Eu precisava me lançar em terra. E eu precisava adorar. Levante a tua mão e adore a Ele. Em meio a esse inesperado, Ele vai mudar a tua história. Vai, levanta a tua mão e adore, adore, adore. Pastora está doendo, pastora está machucando, mas Ele vai te levantar. Ele vai te honrar, moço. Feche seus olhos. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Eu não posso terminar hoje assim. Ontem uma moça aceitou Jesus aqui.